Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sob a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Até aí. Vamos orar. Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra nesta noite, e te pedimos que esta palavra fale ao nosso coração, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos entender, ó Deus, a importância, o poder, a soberania, a eficácia, a supremacia, a suficiência de Cristo Jesus em nosso lugar, em nosso favor e sobre todas as coisas, ó Pai. É a esse Deus que nós adoramos, nós nos curvamos, rendemos glórias, rendemos louvor, e nesta noite queremos que a nossa vida esteja, ó Deus, focada na Tua palavra, para aprender a Tua palavra e aplicar essa palavra em nosso coração. É o desejo sincero do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. A glória da supremacia e da suficiência de Cristo. Amados, a maioria das pessoas, de um modo geral, admira a pessoa de Jesus Cristo. Dificilmente você vai encontrar alguém que não fale bem de Jesus. Dificilmente alguma religião vai falar mal dos ensinos, da moral, da pessoa, da obra de Jesus. Mas, no entanto, somente os cristãos verdadeiros é que reconhecem a divindade, a supremacia, a soberania e a suficiência de Jesus Cristo. Até entre os muçulmanos há aqueles que elogiam Jesus, que confiam nos seus milagres, até acreditam que seu nascimento tenha sido virginal. Porém, para eles, Jesus não é o Filho de Deus. Entre os budistas, eles creem que Jesus é aquela pessoa que chegou ao nirvana, que tanto Buda prega na sua religião. Outros defendem que ele é um profeta, um mártir, um religioso, um revolucionário.
As testemunhas de Jeová não creem nele como Deus, apenas como o mestre da criação e a primeira criatura que existiu, ou que foi o primeiro ser criado por Deus. Inclusive, utiliza-se desses textos que nós acabamos de ler em Colossenses para poder tentar explicar as suas heresias. Contudo, C.S. Lewis diz que é impossível crer que ele é um grande mestre da moral ou um bom homem, pois não nos foi deixada outra opção. Essas coisas estão ligadas a ele, mas ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. E sendo Deus, é um ser supremo, é um ser suficiente, é um ser divino. E quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, escreve dentro de um contexto em que o legalismo judaico estava tomando conta. Embora fosse uma igreja boa, uma igreja muito bem elogiada por Paulo, a igreja de Colossos, no entanto, estava permitindo que dentro da igreja alguns falsos ensinamentos, um misticismo, uma especulação filosófica estava entrando dentro da igreja, diminuindo a essência do ser e da obra de Cristo Jesus, misturando judaísmo com paganismo filosófico e chamando isso de cristianismo. Contudo, negavam a supremacia e a suficiência de Cristo na redenção da alma e na plenitude da vida. Por isso que eles resistiam em oferecer a Jesus o lugar supremo na igreja. Aquele a quem a Bíblia diz aqui no verso 18, que tem a primazia. Muitos líderes religiosos gostam de ser chamados de primaz, mas não querem dar a Jesus o lugar de primazia que só pertence a Ele. Não somente na igreja, mas em toda a criação. Esse é o contexto que Paulo traz ao nosso conhecimento, ao escrever essa carta aos Colossenses. Em primeiro lugar, no verso 15, nós destacamos que ele é soberano, supremo, suficiente, porque ele é igual ao Pai. O texto diz que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a representação exata de Deus. Ele havia dito isso várias vezes, inclusive disse para Filipe, no capítulo 14 de João: quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou tanto tempo convosco que você não viu o Pai ainda. Quando Filipe queria que ele lhe mostrasse o Pai. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor de Hebreus diz que ele é a exata expressão do seu ser. Deus jamais permitiu que a sua imagem fosse reproduzida por figura, por ídolos, mas ele tem na pessoa do Cristo encarnado a imagem exata, a expressão exata do seu ser. Ele é Deus. João Calvino, falando sobre as aparições do Antigo Testamento, ele diz que as expressões usadas no Velho Testamento para anjo do Senhor, todas elas eram alusões à pessoa bendita de Jesus. Por isso, essa explicação, desde o Velho Testamento, Deus se manifestando, a sua criação, a sua obra criada. Então, Jesus Cristo, irmãos, ele é a expressão exata do ser de Deus, a perfeita imagem do Pai. E por isso nós declaramos que ele é supremo, ele é suficiente, ele é soberano, ele é divino, ele é Deus. O mesmo Deus que acalmou a tempestade
com os discípulos no barco é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O mesmo Deus que multiplicou os pães em João capítulo 6. É o Deus que fez cair do céu o pão do céu, o maná do céu. O mesmo Deus que purifica o templo é o Deus que destrói Nadab e Abiú, porque levantaram fogo estranho na presença de Deus. O mesmo Deus que veio buscar e salvar o que havia perdido é o Deus que também salvava pessoas no Antigo Testamento, pela fé do Messias que viria. Não há nada maior em termos de revelação de Deus, ou sobre a revelação de Deus, do que a pessoa de Cristo Jesus. Não há revelação maior do que a pessoa de Cristo Jesus. E por ele ser Deus, declaramos com toda fé, com toda convicção, que ele tem supremacia na criação. A parte B do versículo 15 e o verso 16 deixa claro para nós isso. Ele diz: é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, o universo ter sido criado por ele, aliás, João, no capítulo 1, versículo 3 do Evangelho, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o primogênito da criação, não por essa falsa interpretação das testemunhas de Jeová, por exemplo, que diz que ele é a primeira criatura, mas é porque ele está antes da criação. As coisas são criadas a partir dele, através dele. É o que a Bíblia diz. Ele é o meio, ele é o agente, e a finalidade, o objetivo da criação também é dele ou para ele. É por isso que Paulo termina Romanos 11:36 dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas. Interessante que quando Paulo usa a expressão aqui nos céus e na terra, ele coloca dois adjetivos, visíveis e invisíveis. Visíveis são todas as coisas trazidas à existência pelo ato criativo de Cristo. E invisíveis, Paulo também nomeia aqui como domínios, tronos, principados, poderes. E diz que ele é superior. Se essas coisas foram criadas por ele, ele é superior a tudo isso. Por isso que no capítulo 1 de Hebreus, do verso 1 até o verso 14, o escritor sagrado trata de falar, de exaltar a pessoa de Cristo, falar da sua supremacia, da sua grandeza, do seu poder, dizendo que ele é maior do que os anjos, maior do que as potestades, maior do que tudo que existe. Não há nada, não há ninguém, não há nenhum ser criado que seja capaz de rivalizar com Jesus, porque ele é superior, ele é supremo. E esse é o argumento que Paulo vai usar depois no capítulo 2. Se vocês depois quiserem com atenção ler o capítulo 2 de Colossenses, é o argumento que Paulo vai usar depois para dizer que todos esses poderes principados foram vencidos por Cristo, revelando toda a sua soberania, toda a sua supremacia.
capítulo 2, especificamente versos 10, verso 15. Quando alguém queria questionar as forças, os poderes ocultos, na época dos reformadores, por exemplo, Lutero tinha uma frase muito intrigante, porque dizia assim: até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. E aí, quando eu estava lendo isso, eu fiquei lembrando de uma história que eu tinha ouvido contar um tempo atrás, de uma irmã que estava muito carente, muito necessitada, e começou a orar na sua casa, pedindo a Deus que lhe mandasse recursos, lhe mandasse alguma ajuda para suprir a sua necessidade. E alguém então ouviu a oração daquela irmã e resolveu fazer uma brincadeira com ela. Fez uma cesta básica muito caprichada e levou para aquela irmã. E quando entregou aquela irmã, era uma pessoa desconhecida. E a irmã então deu um glória a Deus bem gostoso, daquela que a pessoa está radiante, feliz, por ter ouvido, Deus ter ouvido as suas orações. E aquele camarada que entregou a sua oração não entendeu. Não foi Deus que mandou, foi o diabo que mandou entregar essa cesta aqui. Ela falou assim: glória a Deus mais uma vez, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Faz sentido então que Lutero diz que até o diabo é o diabo de Deus, porque tudo foi criado por meio dele, por meio de Cristo e para ele. Nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado. E o verbo criar aqui, irmãos, é interessante que o verbo criar aqui, ele nos dá um sentido de um ato histórico de criação, mas um ato histórico de alguém que cria e cuida, e cria para o seu propósito. Jogando de vez aquela filosofia que estava sendo pregada na igreja de Colossos, que Deus havia dado as costas, que Jesus havia dado as costas para a igreja e para a humanidade. Paulo então agora está dizendo: não, ele criou, ele não só cria, mas ele sustenta, ele não só cria e sustenta, mas ele cria, sustenta e governa todas as coisas. Porque tudo foi criado para ele, por meio dele. Tudo foi criado nele, tudo foi criado por meio dele, e tudo foi criado para ele. Então esse sentimento de Paulo aqui, que tem que ser entendido por nós, irmãos. Ele coloca Cristo como instrumento pelo qual todas as coisas foram criadas e existem para a glória de Deus Pai. E aí ele diz: Cristo, além de ser o início da criação, ele é o fim. Além de ser o início e o meio, ele é o fim da criação. É a supremacia de Cristo na criação. Mas a supremacia de Cristo não fica somente na criação. Ele fica também na nova criação que ele faz por meio da redenção. O verso 18, só voltando um pouco, eu disse quando eu falei sobre ele governar todas as coisas, está embasado no verso 17. No verso 17 de Colossenses 1, que diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, declarando o domínio, a soberania e o governo de Cristo sobre todas as coisas. O Criador que não esqueceu a sua criação, já dizia Calvino. O Criador que não esqueceu a sua criação, que a mantém diariamente em pleno equilíbrio. Então Cristo é o elo que une todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora, a sua supremação na nova criação por meio da redenção, a Bíblia começa dizendo no verso 18 que ele é o cabeça do corpo da igreja. Jesus não é apenas supremo sobre a criação, porque é a origem, o meio e o fim de que as coisas existem,
como também todas essas coisas são para Ele, Ele também é supremo em tudo aquilo que é redimido por Ele. A igreja é a obra da redenção de Cristo. É a manifestação da obra da redenção de Cristo, porque ele diz, Ele é supremo sobre a igreja também. Ele é o Senhor da igreja. A igreja não tem donos humanos. Toda e qualquer igreja que começar a esboçar um dono, humanamente falando, está deixando o dono principal, central, de lado, que é Cristo. Ele diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja, não tem outro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não existe outro Senhor da igreja além de Cristo. Tudo tem que estar voltado para a pessoa de Cristo. Cristo é a figura principal da igreja. Cristo é a principal figura, a principal pessoa da igreja. Ele é o dono da igreja. E o corpo de Cristo, que a igreja não pode permanecer vivo se estiver sem a cabeça, ou se a cabeça não estiver governando o corpo. Os hereges estavam dizendo aos irmãos de Colossos que eles poderiam viver sem Cristo, ter um evangelho só de moralidade, serem pessoas boas, sem necessidade de ficar invocando a Cristo. E essas filosofias e esses ensinamentos estavam entrando na igreja. Filosofia, legalismo, misticismo, ascetismo, várias correntes de heresias estavam atacando a igreja de Colossos. É nesse ponto, então, que Paulo entra e diz que Cristo é o único Senhor da igreja, tudo que precisamos reside nele. Fora dele não há salvação. A igreja depende dele tanto para a salvação quanto para a vida. A vida nossa individualmente, a vida da igreja como corpo de Cristo, depende de estar ligado na pessoa de Cristo Jesus. Aí Paulo diz que ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Aqui tanto sugere que ele precede no tempo, como sugere que ele é supremo. Quando diz que ele é o primogênito dentre os mortos, ele diz que ele tem a preeminência de ser colocado e que deve estar em primeiro lugar. Ele é o primogênito de uma nova criação. Ele deixa de ser o unigênito do Pai para ser o primogênito entre muitos irmãos. E é a Ele que nós somos predestinados e chamados por Deus para sermos conforme a imagem de Jesus. Romanos 8, 29. Somos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus, semelhantes a Ele. E diz o apóstolo Paulo, para em todas as coisas ter a primazia. Ele menciona a primazia de Cristo na criação e agora menciona na sua ressurreição. Em ambas, na primeira criação e na nova criação que é iniciada ou fundada com a redenção, paga pelo sangue de Jesus, que paga o preço pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo está dizendo, ele tem a primazia, o primeiro posto, o primeiro lugar. Qualquer outro lugar que você decidir colocar Jesus na sua vida, que não seja o primeiro lugar, indicará a você uma vida miserável. Se Cristo não tiver a primazia sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Essa é a razão. Paulo está dizendo que essa é a razão. Ele completa a ideia no verso 19. Essa é a razão, porque aprove a Deus. Foi da vontade de Deus que nele residisse
toda plenitude. Essa é a razão pela qual o Filho é supremo. Essa é a razão pela qual o Filho é suficiente. Essa é a razão pela qual o Filho é Deus. A supremacia de Cristo está ligada, irmãos, ao propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é que única e exclusivamente toda a plenitude de Deus habitasse nele, em Jesus. Toda a plenitude quer dizer toda a glória, toda a majestade, toda a honra, todo o poder, todo o domínio pertence a Cristo, a ninguém mais. O verbo aprove diz que Deus, significa que Deus se satisfez em Cristo. Deus se deu por satisfeito em Cristo. É a mesma ideia de 1 João, capítulo 2, quando fala que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É o aceite de Deus. Nós somos aceitos por Deus em Cristo. Nós somos amados por Deus em Cristo. Nós somos justificados por Deus em Cristo. Nós somos santificados por Deus em Cristo. Somos salvos em Cristo e seremos glorificados em Cristo. O mesmo João, no 1 João capítulo 3, versículo 2, ele diz: amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Assim como Ele é, o veremos, diz a palavra de Deus. Então Deus se satisfez na pessoa de Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos fazer parte dessa nova criação que tem Ele como ser supremo, o Senhor absoluto da nossa salvação. E por isso que no verso 19, como nós dissemos, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo feito, verso 20, que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. O apóstolo Paulo continua mostrando que a cruz é um instrumento vital de Deus, porque ela aponta para a obra de Cristo na nossa reconciliação com Deus. E toda a plenitude que Paulo diz aqui no verso anterior, diz toda a essência de Deus. Toda a essência de Deus não está nas filosofias. Toda a essência de Deus não está na sociologia, na psicologia. Toda a essência de Deus não está na teologia. Toda a essência de Deus não está na política, na economia. Toda a essência de Deus está numa pessoa, Jesus Cristo. É em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo enfatiza então que Cristo era a única coisa que os cristãos de Colossos e que nós cristãos nos nossos dias de hoje precisávamos receber para a nossa redenção, para a redenção da nossa alma, para a plenitude da nossa vida, a vida abundante que Ele havia planejado para nós, porque Ele havendo feito paz pelo sangue, por meio dele. A ideia da paz pelo sangue é porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E sem remissão de pecados não há reconciliação com Deus. É uma coisa muito clara, muito lógica.
O desenvolvimento que Paulo trata aqui sobre a supremacia, a glória da supremacia de Cristo e como que nós devemos nos apegar a Cristo, como que Cristo tem que ser figura importante e central da nossa existência, não só como igreja, mas da nossa vida pessoal, dia a dia. Qual é o valor, qual é a importância que Cristo tem na sua vida? Qual é o lugar que Cristo ocupa nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus planos, na sua família, nos seus negócios? Qual é a posição que Cristo está ocupando, se a Bíblia diz que nele habita toda a plenitude da divindade, se ele está no centro da criação, se é por meio dele e é para ele que todas as coisas existem? A pergunta que fica para nós, amados, é qual é o lugar, qual é a posição que Cristo tem ocupado em nossas vidas? Não há esperança fora de Cristo, porque Cristo, como diz o apóstolo Paulo, quando diz por meio dele, está dizendo que o único meio do homem reconciliar com Deus é através de Cristo, para que reconciliasse consigo mesmo. Diz o texto aí no verso 20: todas as coisas, quer no céu, quer na terra, ou seja, tudo para a glória de Deus. Todas as coisas, na terra ou nos céus. Isso não tem nada a ver com universalismo, irmãos. Tem gente que pega esse texto aqui e pinça ele do contexto, no sentido de que todos os homens, de uma restauração universal. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo aqui, que uma vez que o pecado afetou toda a criação, a obra de Cristo ela é eficaz, aliás, ela é suficiente para salvar o mundo todo, mas é eficaz naqueles que foram reconciliados com Ele por meio da cruz. Somente os que foram lavados, banhados, redimidos pelo sangue do Cordeiro é que tem essa reconciliação determinada pela palavra de Deus aqui. Reconciliação não afeta só o homem. A ideia aqui é que a reconciliação afeta o mundo todo, toda a criação. Mas isso não implica em universalismo. Isso implica em declarar a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. Diante de tudo isso, irmãos, o que nós podemos declarar nesta noite, para concluir nossa reflexão, é a centralidade de Cristo no Evangelho da salvação. Para mostrar, precisamos, além de mostrar a suficiência de Cristo, a supremacia dele sobre todas as coisas, para a salvação e para a plenitude da vida, precisamos ir além, mostrar a soberania e o governo de Cristo sobre todas as coisas. Cristo é o único e suficiente para a salvação, para a vida, para o controle da humanidade. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Por isso não pode haver em nós, irmãos, qualquer insatisfação quanto ao que Deus já revelou para nós. Os falsos mestres de Colossos e os falsos mestres desta geração presente tentam nos ensinar experiências místicas, revelações extraordinárias, mistérios, mas o mistério já foi revelado, Cristo na cruz, para a salvação de todo aquele que nele crê. Não existe experiência de Deus maior do que Jesus, da apresentação de Cristo ao mundo. É nele, na pessoa de Cristo, que eu vejo quem Deus é.
na sua infinitude, na sua eternidade, na sua imutabilidade, na essência do seu ser, na sua sabedoria, no seu poder, na sua santidade. Está tudo na pessoa de Jesus. Bondade e verdade, tudo pertence a Jesus. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo a grandeza de Deus. Pare de procurar alegria e proteção em coisas que foram criadas. Procure em Cristo, que é o Criador. Cristo é a origem, é o meio, é o fim de todas as coisas. Tudo que foi feito aponta para Cristo. Então, se tem que buscar alguma coisa, busque a Cristo, busque a pessoa de Cristo. Encontre realização, satisfação e segurança na pessoa de Cristo Jesus. Nada nesse mundo pode tirar a preeminência de Cristo. Seja no culto, seja na pregação, seja nas decisões tomadas pela igreja, seja nas decisões tomadas por você. Nada pode tomar a preeminência de Cristo. Por isso dizemos que uma igreja comprometida com a verdade tem que ser uma igreja que tenha pregação cristocêntrica. O culto tem que ser um culto cristocêntrico. Os louvores têm que ser louvores cristocêntricos. A igreja, a vida, tem que ser uma vida cristocêntrica, Cristo no centro da existência, porque o universo todo gira em torno da pessoa de Cristo. Todo ser humano que achar, que pensar que o mundo ou que alguma coisa existe em torno dela mesma, estará tremendamente equivocado. No que diz respeito à criação, nós fomos chamados, fomos salvos, somos redimidos, alcançados pela graça, para que a nossa vida aponte para a pessoa de Cristo. É Cristo em nós, esperança da glória. Não é sobre nós, o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo. E o que Ele fez por mim e por você. Não depende de nós para fazer um mundo melhor, simplesmente de nós. Depende somente de Jesus e daquilo que daquilo que Ele fizer em nós. Porque não há esperança para o mundo sem Jesus, irmãos. Pode vir essa pandemia, pode vir coisas piores no futuro, pode vir o que for, mas que se o homem não se voltar para Cristo, continuará irremediavelmente perdido. O mundo continua sendo ímpio, continua sendo pecador, mesmo com tudo isso que está acontecendo. A menos que alguém tenha tido um encontro pessoal com Cristo, a sua vida não terá tido nenhum tipo de mudança. Está se falando tanto nesses dias do novo normal, mas não existe novo normal. O que existe é uma vida sobrenatural em Cristo, para ser vivida, para ser experimentada, para mostrar que é Cristo que faz a diferença em nós. É uma chatice ter que ouvir todo dia isso na televisão, do novo normal daqui para frente. Não existe isso. Isso é ilusão. Só existe uma vida nova, diferente, em Jesus. Fora de Jesus, não há vida plena. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. Que você coloque Cristo no centro da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos. E declare a supremacia de Cristo sobre a sua vida. Hoje e sempre. Amém? Vamos orar.